Alô, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais uma partilha no canal YouTube. Eu sou Isabel Matos, onde identidade emocional e comunicação interna é a base. Eu tenho trazido ao longo destes últimos tempos aqui muito como é que a nossa infância e principalmente os nossos 10 primeiros anos de vida impactam toda a nossa vida. É lá que, nessa pequenina etapa da nossa história, se aglomeram, diria eu, a maior parte dos nossos traumas, para não dizer todos os nossos traumas, e que depois, ao longo da nossa vida, nós vamos perpetuando essa história. E então eu hoje vou trazer-te aqui os cinco, não é os cinco, porque há muitos, mas vou trazer cinco movimentos emocionais desses teus 10 primeiros anos. E tu vais ver que, de repente, com uma ou outra partilha, vai-te fazer aquele clique, aquela eureka de por isso é que. Então, pronto, pronta, vai buscar aí o teu lápis, o teu caneta, papel, o teu computador, tira aqui todas as tuas notas, todos os teus insights e vamos então fazer aqui uma caminhada por cinco dos muitos imensos movimentos, porque garantidamente esses teus 10 anos são o teu mapa invisível de história, ok? Na tua vida, de história na tua vida. Eu gosto muito de brincar com as palavras, já percebes, se me segues, sabes que sim, e por vezes nós temos aqui uma vida que é perseguida pela história e não nos permite recriar uma história dentro da nossa vida, e outras vezes vivemos uma história que trazemos de uma vida e que depois essa vida limita-nos a recriar a história que nós queremos na vida que vivemos hoje. Acaba por ser a mesma coisa, podes usar a história ou a vida da maneira que tu quiseres e sentires mais alinhada contigo. Eu, por norma, com as devidas exceções, gosto de dizer que a história vem de trás, a vida é o que nós somos, quem somos agora, e por vezes a história prende-nos e não nos deixa recriar essa mesma história na vida que existe entre nós, em quem nós somos hoje. E então, basicamente, depois os nossos comportamentos, os teus comportamentos, reações, medos, a forma como amas e recebes o amor, a forma como interages com o dinheiro e lidas com o dinheiro, tudo está preso a uma história destes nossos 10 primeiros anos, em que aprendemos conceitos, noções, percepções de segurança, confiança, amor, perigo, etc. E depois trazemos para a nossa vida e ficamos aqui a remoer sem reescrever, ou se quiseres, muito aquele nosso também nome de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, ressignificar essa história. Está a fazer sentido? Então, bora lá, vamos partilhar aqui estes cinco movimentos emocionais dos teus primeiros 10 anos e que de alguma forma podem ainda estar a viver contigo sem ressignificação ou sem reescrição, que não existe, mas passa a existir agora através desta nova palavra, está bem? Reescrição, que é reescrever a tua história, porque ela faz parte de ti, é evidente, não há como, mas não tem necessariamente que te limitar ou te orientar à vida que hoje vives e muito menos a quem tu és hoje. Então, o primeiro grande movimento, e sem mais demoras, foco é a forma como nós aprendemos, como tu aprendeste a ser amada, amado. Nos nossos primeiros 10 anos de vida, nós aprendemos que o amor é visto e sentido pelo comportamento, ou seja, nós aprendemos pela observação. Nós vamos vendo como é que quem está à nossa volta, e aqui obviamente que eu falo das pessoas mais próximas da criança, de nós, nos nossos 10 primeiros anos, que podem ser pais, garantidamente, maioritariamente são, contudo, porém, não obstante, podem ser qualquer outra pessoa, desde que te entregue a educação, que te passe os teus principais valores, ok? Então a criança aprende pela observação. E o que é que ela faz? Ela vai aprender pelo comportamento destes adultos que lhe estão a entregar o amor. E então vai trazer para si uma definição de acordo exatamente com este olhar e com este comportamento. Olha, observa e recebe, ok? Então, repara, se de repente tu tens um amor que te dá muito colo, que te dá muita presença, que te dá atenção, tu integras de uma forma, correto? Por outro lado, se tu tens um amor em que vem com ausência, vem com silêncio, vem com cobrança, o teu corpo emocional grava de outra forma. Por isso é que quando tu estás comigo em acompanhamentos,
A minha missão contigo é trabalhar o teu corpo emocional traumático. Mais uma vez, desconstruindo traumas, não é sobre algo enorme e megalómano, são todas as situações, também essas, que te levam a um lugar de desconhecimento e desconforto e tu não tens ferramentas para. Não tens capacidade emocional, maturidade emocional, não tens inclusive outro tipo de comparação de vida, vamos dizer assim, ou de percepções e noções, e então isso fica um trauma para ti, ok? Então eu dizia-te que o amor vem, ou da forma que o amor vai até ti, é a forma que o teu corpo emocional grava isso. E repara, se o amor, por exemplo, já tenho falado nisto noutros vídeos, se o amor vem até ti com esforço, é natural que tu hoje sintas que o esforço faz parte de uma relação amorosa ou de uma qualquer relação que entregue valorização, que entregue seres escolhida, seres escolhido. Então, tu trazes para ti que é necessário fazer esse esforço. Da mesma maneira que se o amor vem, por exemplo, de uma situação de distância, imagina tu teres um pai ou uma mãe, vamos falar aqui em pai e mãe, que são pessoas mais presentes, pelo menos maioritariamente, não é, no mundo, e imagina que tu tens um pai ou uma mãe que tem uma profissão à distância, literalmente à distância física, geográfica, então tu aprendes que aquela pessoa que fala por ti assim online, ou que te telefona, mas fisicamente não está presente, não é? Há aqui uma distância geográfica, embora tu sintas que há este comportamento de amor, porque a pessoa preocupa-se contigo, telefona-te, manda-te mensagens, fazem videoconferência, etc. O facto é que tu aprendes que o amor vem com distância. Então, no teu dia a dia, hoje, por exemplo, a intimidade pode ser algo bastante traumático para ti, ou seja, que tu possas sentir algum receio desta entrega, da intimidade. A forma literalmente como tu és amada, como tu foste amada, amado, ela ensinou-te a amar e ensinou-te a receber esse amor. E dentro deste ensinamento de eu sei como amar é desta forma e eu sei como receber é desta forma, também vem a sabotagem, ou seja, o trauma. Por vezes, para não dizer todas as vezes e a maior parte das vezes, tudo o que tu tens nestes 10 anos não é necessariamente tudo o que te identifica depois de passado uns anos. Por isso é que é muito bom, inclusive os valores pessoais, por exemplo, é muito bom tu estás sempre, não vamos usar a palavra sempre, mas recorrentemente olhar para dentro, para ti, e entenderes onde é que tu estás na fase da tua vida, com quem estás, quais são os teus sonhos neste momento, se fazem sentido determinados valores estarem como estão pelaquela ordem, pelaquela prioridade. Eu própria tenho sempre, por acaso, tenho sido muito fiel e transversal aos meus 5 primeiros valores, mas em termos de hierarquia, eles têm trocado muitas vezes. Neste momento, o meu primeiro grande valor é o tempo, há já alguns anos, pelo menos desde 2016, diria eu, mas o tempo já foi, por exemplo, o quinto valor. E a liberdade foi durante décadas o primeiro grande valor, e hoje ela tem estado entre o terceiro e o segundo, por exemplo, está bem? Portanto, é muito importante tu entenderes que aquilo que tu viveste não significa que é para todo sempre. Significa sim que é uma orientação, que te está a dar uma visão, e agora, olhando para ti, voltando-te para ti, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. É top, é o que faz sentido, e entender se a forma como as coisas estão a acontecer ainda te faz sentido. E o amor, que é o primeiro grande movimento que eu aqui te quero partilhar, que é a forma como nós aprendemos a ser amadas, amados, é interessantíssimo ser visto e revisto com alguma regularidade. Fica a sugestão. O segundo grande movimento que vamos agora abordar também de uma forma muito sucinta é como é que nós aprendemos a lidar com a falha, ou se quiseres, com o erro. Eu gosto mais de usar falha, embora nenhum nem outro, porque eu sinto que tudo é aprendizagem. Mas em termos de década, ou seja, nestes 10 primeiros anos, a criança entende como erro e como falha e não como aprendizagem, obviamente. Isso depois lá está, tem a ver com a tua forma de cresceres emocionalmente em termos de maturidade, capacidade e de estrutura e começares a olhar para esse erro, para essa falha, como sendo uma aprendizagem, ok? Mas a criança, efetivamente, nestes 10 primeiros anos, eu, tu e todos nós, errar é sobre falhar. Mais tarde, é sobre aprendizagem, ok? E porquê que é sobre errar e falhar? Porque temos aqui duas situações que, à partida, e graças
graças a Deus e ao bom Senhor, as coisas têm vindo cada vez mais a ter um outro olhar, e estou aqui a falar diretamente sobre pais, em que efetivamente o erro ou a falha está a deixar de ser punido, castigado, ou muitas vezes ignorado e ridicularizado, que era o que acontece muitas vezes na maior parte da nossa infância, e está a trazer exatamente esta situação de, ok, filho, filha, fizeste isto, tudo bem, não foi o melhor, o que é que podíamos ter feito? Isto. Ok, boa. E o que é que tu aprendeste com isto que aconteceu agora? Com o dito erro e com a dita falha. Peço desculpa, mas eu tenho aqui um cabelo que me está a irritar, eu não estou a conseguir identificá-lo, mas tudo certo, vamos continuar a ouvir, não há problema nenhum. É só para justificar as vezes que eu vou na vista, está bem que está aqui qualquer coisa que eu não estou a conseguir encontrar. E então dizia-te que efetivamente este tipo de movimento que está a acontecer já há uns anos para cá e ótimo, está a permitir com que efetivamente esta nova geração, nestes seus 10 primeiros anos, já entenda o erro exatamente como uma forma de aprendizagem, ok? Mas por norma, o que nós ainda temos é esta entrega de falha, ou seja, tudo o que esta criança nos 10 primeiros anos não faz tão bem dentro daquilo que para os pais ou para os educadores é o bem, ou é punido, como dizia, ou ridicularizado, ou ignorado, ou muitas vezes é castigado literalmente com um castigo. E isto faz com que nós, a criança, traga o medo associado a esta situação. E então esse medo associado àquilo de que eu não posso falhar ou eu não posso errar vai crescendo connosco. E isto o que é que esconde? Depois, como adultos, nós vamos buscar o perfeccionismo, vamos buscar o controle, e exatamente para, se eu for perfeita, perfeito, se eu tiver no controle de tudo, eu dificilmente vou falhar, dificilmente vou errar, e este meu pânico de errar ou de falhar diminui. Claro que isto é uma falácia, não diminui, por isso é que depois acontece a ansiedade, porque não há controle total das situações, porque há coisas que acontecem fora de ti, como não é possível seres perfeita, perfeito na totalidade, porque nós somos seres humanos e o ser humano está cá exatamente para aprender e não para ser perfeito, porque a partir do momento que és perfeito, depois não estás cá a fazer nada, certo? Só que aqui a situação não é sobre o erro ou a falha, é sobre exatamente a forma como a nossa estrutura emocional, o nosso sistema emocional, como o nosso corpo emocional aprende e integra sobre o que significa o erro. Está a fazer sentido? E, novamente, entramos nesta situação de trauma ou de movimento emocional distorcido. O erro passa a ser algo como punitivo e garantidamente a ser boicotado, ou seja, nós não queremos que isso aconteça e temos pessoas ansiosas porque querem ser perfeitas e controlar tudo. E então, de repente, este erro, esta percepção de erro, porque é um dos movimentos, é o segundo movimento que eu estou aqui a partilhar contigo, é a forma como tu aprendes a lidar com o erro, passa a ser um trauma e, à partida, a viver contigo hoje de uma forma completamente distorcida, em que então, de repente, é sobre olha para isso que não correu tão bem como uma aprendizagem e não como uma situação de pânico ou de completa falhanço de que tu não sabes e não consegues fazer melhor ou diferente, ok? Mas isto é um movimento emocional extremamente presente ainda na vida das crianças nos 10 primeiros anos. E o que nos leva ao terceiro movimento, que é a lidar com medo, ou seja, se este no segundo movimento é sobre aprender a lidar com o erro, no terceiro movimento, perdão, temos a aprender a lidar com o medo que surge deste erro, certo? E então, sendo o medo uma emoção super, mega, hipernatural, aliás, como qualquer emoção, a raiva, a angústia, o desespero, nós temos, eu ainda tenho que falar no presente, efetivamente, tudo o que são emoções menos positivas, emoções mais densas, tendencialmente reprimimos. Aliás, recebemos essa indicação do exterior, não é? Não chores, não faças birra, olha que vergonha, não é? Tipo, esconde, esconde, esconde. E o que não é nada produtivo nem proativo, nem para quem está a ser bombardeado com isto, e muito menos para quem está a dizer, porque está a perpetuar não só para o outro, como para si próprio, certo? Sendo que o medo, como qualquer outra emoção, é natural. Portanto, o que nós
podemos fazer, devemos fazer, e a minha sugestão é para que façamos não só com o outro, e neste caso específico com esta criança que estamos a falar, que já fomos nós, mas connosco mesmo, é saber acolher as emoções e escolher sim quanto tempo ficar nelas. Porque muitas vezes, quando, inclusive nas maravilhosas, ok? Na alegria, na felicidade, na euforia, porque tudo a emoção é muito volátil, a emoção é muito passageira. Portanto, quando nós nos permitimos ficar ad eterno nas emoções, é quando entram as descompensações emocionais. Eu não queria entrar muito por aqui, porque não é este o foco do vídeo. Mas, portanto, tanto um lado como o outro requer a nossa presença, a nossa consciência, o nosso centro, para entender que vamos usufruir daquilo, vamos permitir-nos sentir, mas com a noção de que, de que tudo é passageiro e não é para ficarmos onde temos de estar naquele momento. Ou seja, de uma forma mais prática, imaginem uma situação de luto, nós temos todo o direito de estar a viver aquela tristeza, aquela angústia, aquela saudade, todo o direito. Agora, trazer a consciência que existe um tempo para tudo, e se tu ficas lá e te permites estar lá muito tempo, porque realmente aquela angústia, aquela perda, aquela saudade, aquela ansiedade de teres perdido alguém que amas, se perpetuar, tu corres o risco de entrar, por exemplo, numa depressão. Não é? Então, é tudo e quanto mais consciência tens da tua história, de onde é que vêm essas situações, o medo da perda, por exemplo, porque estamos a falar do medo, mais tranquilo é para ti conheceres e trazeres alguma percepção de que, ok, isto está, já vivi, já não há muito mais para viver, é voltar à minha vida, ok? E por isso é que eu digo que o medo é uma emoção natural como qualquer outra emoção e que tenhamos nós esta consciência de permanecer o tempo. Isabel, como é que eu sei que é o tempo ok? O teu corpo sabe, tu não precisas de saber. O teu corpo sabe, ele sente, e ele vai te entregar essa resposta. E aqui é o grande desafio, é que o nosso corpo sabe tão bem, uh, todos nós em algum momento temos essa percepção de que algo já não está bem, já não é aqui que eu devo estar, mas a mente leva-nos a continuar porque acaba por ser algo mais confortável, e menos doloroso de fazer diferente. Outros 500, ok? Então vamos aqui ao terceiro movimento para não dispersarmos muito, porque vocês já sabem que eu começo aqui a entrar no mundo que eu adoro, que é as emoções, é os traumas, pronto. Voltando e baralhando, portanto, o primeiro movimento que eu partilhei aqui contigo foi a forma como nós aprendemos a ser amados, depois a forma como aprendemos a lidar com o dito erro ou com a dita falha, e agora vamos então ao terceiro movimento, que é a forma como aprendemos a lidar com o medo, sendo ele uma emoção natural. Mas a verdade é que se nós fomos uma criança que crescemos e vivemos na insegurança, na instabilidade, nesta tensão emocional, nós aprendemos que o medo é perigoso e o nosso corpo emocional traumático vai ficar em alerta constante. Ou seja, o dito modo de sobrevivência. A maior parte de nós, em algum momento na nossa infância, nós ativamos este modo. Faz parte, ok? A diferença depois está é que quando crescemos em adulto, nesta nossa passagens de várias crescimentos, não é? Criança, adolescência, etc, etc, estarmos atentos a como é que isto se traduz dentro de nós, ansiedade, desconfiança, impulsividade, incapacidade de relaxar, por exemplo, a mim, impulsividade foi uma defesa incrível a lidar com medo. Reparem, quando uma pessoa é impulsiva, e eu tenho essa característica que me levou a entender bem a persistência, e é aquilo que eu hoje trago para mim, evito muito a impulsividade e assisto e vivo muito na persistência. Contudo, eu vou muito à impulsividade quando vem o meu medo. Ou seja, imaginem em termos de negócio, se eu estou aqui com uma, ajudem-me com uma nova ideia para implementar, para fazer o negócio crescer, para estar mais de acordo comigo agora, porque há 5 anos aquilo fez-me sentido, agora já não me faz, vem sempre aquele medo de isso não der certo, a falha, não é? E se realmente não for um passo inteligente. Eu aqui recorro muito à minha impulsividade, porquê? Porque eu sei que se eu for começar a pensar muito, vou entrar numa ansiedade e que me vai sabotar, que era aquilo que eu vos dizia lá atrás, vai-me limitar e eu não vou fazer. Ora, se eu não vou fazer, eu não vou experimentar. Se eu não vou experimentar, erro, falha, eu não sei se vou.
se vai resultar. Logo, eu não vou aprender nada. Se não vou aprender nada, não vai acontecer absolutamente nada, certo? Então, nesta situação, por exemplo, eu recorro à minha impulsividade para quê? Para não entrar muito numa situação de sabotagem. Então, o que é que faz? Vou. E quando vou, eu então depois começo gradativamente a olhar para as coisas que vão acontecendo, os ditos erros ou falhas ou não, vou aprendendo e vou aferindo, ressignificando, substituindo, de acordo com o que for. Então é muito, muito importante que, mesmo que tu estejas com estas situações dentro de ti, ansiedade, desconfiança, impulsividade, ausência de relaxamento, tudo isto, está tudo certo, é a forma como o medo se traduz em ti, é tudo ok, faz parte de ti, é uma característica, mas alavanca para um outro patamar. Entende qual é que está do outro lado, ok? A ansiedade, por exemplo, tem muito a ver com o controle, certo? Então, de repente, é sobre a necessidade do porque é que tu necessitas de controlar, o que é que aconteceu lá atrás, nesse erro, nessa falha, quem, como e de que forma te chamaram a atenção para isso, para que tu agora sejas ansioso, ansiosa e necessites de controlar. Ok? Portanto, quando de repente tu sentes que estás em constante alerta, não é sobre um drama ou não faças disso uma situação tipo, oh meu Deus, eu não sou capaz. Não, é sobre trauma, é sobre memória. Então, é ir lá atrás. E o teu corpo vai lembrar-se exatamente de como ele foi ativado para esta situação de medo, porque ele vai se lembrar que não estar atento significa ser magoado, não estar alerta significa que pode ser desvalorizado. E então é sobre isso. Portanto, sempre que tu sentires esse medo, que é natural e é uma emoção e respeita e está lá, lembra-te onde e de que forma ele apareceu, qual foi o erro, a falha persistente que de alguma maneira te foram alertando, que te deu medo a não conseguires seguir em frente. E então trazes para ti essa tua, agora vou dizer novamente, não é? Impulsividade, desconfiança, insegurança, incapacidade de relaxares, ok? Então este terceiro movimento, aprender a lidar com o medo, é muito, muito importante ir lá atrás aos teus 10 primeiros anos e perceber de que forma é que ele apareceu. No penúltimo movimento, no nosso quarto, temos a forma de aprender a pertencer. Isto é um dos grandes movimentos naturais do ser humano, é pertencer. E durante os nossos primeiros 10 anos, tudo o que nós queremos é sentir que somos de alguém, que pertencemos a um lugar, seja ela a família, a escola, o mundo, amigos, ok? Esta pertença na criança é muito importante porque ela garante a sua identidade. É como se saber que pertence aqui àquela pessoa, daquela forma, com aqueles valores, eu existo. Okay? Isto, por exemplo, comigo foi algo, e é algo, que eu trago no meu movimento traumático, que é a despertença. Porquê? Faça toda a minha história, ter saído de um país para o outro, ter, antes de assentar arraiais numa cidade e numa casa, passar por várias casas, dentro dessas casas viver com várias pessoas, mesmo que família, ver o meu pai, por questões profissionais, a ter que se deslocar geograficamente e a não vir dormir a casa muitas vezes, tudo isto fez com que esta minha identidade se despertencesse de lugar. E eu vivi isso durante muito tempo na minha vida, este trauma, sem me aperceber, até claro, entrar e entender onde é que ele tinha sido construído realmente nos meus 10 primeiros anos. E então, dizia-te que a criança depois, como necessita dessa identidade, ela vai se adaptando àquilo que vai vivendo. No meu caso, a minha identidade foi construída dentro de uma desidentidade. E por isso é que não é à toa que eu já mudei mais de 30 vezes de casa, literalmente, casa física, não é? Os meus relacionamentos também não eram muito estáveis, exatamente para que me permitisse não pertencer. Isto é extremamente importante. Este quarto movimento é mesmo muito, 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 muito importante. Este movimento emocional é talvez dos movimentos mais traumáticos na vida de qualquer pessoa. Então, o que acontece, como nós necessitamos, a criança necessita desse lugar, dessa pertença, dessa identidade, ela vai se adaptando àquilo que lhe é entregue,
vai observando o ambiente, vai observando a pessoa e as pessoas e vai se ajustando para não perder amor nem atenção. E claro que isto mais tarde vai ser bastante impactante, não é? Porque reparem, tudo isto pode significar aquela situação de ser uma boa menina, um bom menino, é muito responsável, é forte, aguentou muita coisa, passou por muita coisa, ou é engraçado, é engraçada, aquela menina ou aquele menino também não dá trabalho, ou ao contrário, é um rebelde, não tem maneiras, ok? Vai criando aqueles rótulos emocionais que são as ditas máscaras, e que vai fazendo com que nós tragamos ao longo da nossa vida, exatamente porque na nossa infância foi necessária para que nós pudéssemos sentir essa identidade e essa pertença, e hoje, à data de hoje, faz com que nós possamos deixar de ser quem somos, não tendo esta capacidade de autoconhecimento. A partir do momento que tu entras no autoconhecimento, claro que sim, entras na tua história, entras nos teus traumas e isto começa a ficar muito mais claro. Está a fazer sentido? Então vamos entrar no nosso último movimento, que é a forma como nós aprendemos a confiar, também vem um bocadinho muito na linha desta de pertencer, não é? Porque confiar é sobre eu entregar-me, ou seja, eu quando confio eu entrego-me, eu não tenho questões, e quando eu confio onde estou, eu estou em pleno, quando eu confio com quem estou, eu estou sem restrições. E então nós só confiamos efetivamente quando tudo o que está à nossa volta nos mostra que é possível fazer. E então aprender a confiar nesta primeira década é extremamente importante, porque também este movimento nos vai entregar a forma como nós nos entregamos na vida futura. Porque repara, se nós fomos eventualmente traídas em criança, o que é isto de traição na criança? É, por exemplo, pais mentirosos. Quando eu digo pais, vamos também pôr adultos, está bem? Adultos mentirosos, promessas que são quebradas, amanhã dou-te, amanhã faço, e não acontece nada disso. Uma ausência emocional, isto também é uma traição. Eu posso ter adultos presentes na minha vida, mas ausentes emocionais completamente. Como ao contrário, eu também posso ter uma presença emocional, com a ausência física da pessoa, ok? Pronto. Então, tudo isto vai criando um padrão de eu não confio. Então, se eu não confio, eu não posso depender de ninguém. E isto vem muito também deste lugar de pertença de identidade e que eu também vivi por isso, em relação a isso. Portanto, como eu não tinha e não tive durante pelo menos os 7 primeiros anos de vida um background, um suporte de pertença, eu também não confiei no ambiente nem nas pessoas, não é? Mesmo sabendo que aquelas pessoas iam comigo para todo lado, ou eu ia com elas para todo lado, eu nunca sabia onde era esse lado. Então eu aprendi a desconfiar, eu aprendi a não depender de ninguém. E com características naturais minhas também, a liberdade, por exemplo, a impulsividade, a rebeldia, isto empolou-se. Então, eu comecei a confiar só em mim, e a forma como eu confiava no outro era sempre com limitações e restrições. E, claro, isso também me trouxe muitos dissabores. Então é quase como acreditar que fazer tudo sozinha é muito mais seguro. Fazer tudo sozinho, é muito mais seguro. Isto leva-nos, obviamente, a um outro sítio, de solidão, não de solitude. São coisas diferentes. Esta solidão emocional também não significa que estejas literalmente sozinha, sozinho, ok? É interno. Sentes-te incompreendida, sentes-te ausente de pessoas e de ambientes que tu consideras estarem no mesmo patamar que tu. E isto é extremamente traumático também. Portanto, é muito, muito importante tu ires a esta tua história, dos teus 10 primeiros anos, e entenderes como é que a confiança te foi entregue, de que forma é que tu viveste esta confiança, como é que tu aprendeste a confiar, para entenderes como é que tu hoje na tua vida estás a viver essa confiança, porque confiar não é ingenuidade, sabes? Confiar é saber escolher quem tem espaço, permitir-te baixar a guarda, e para isso tu precisas de reaprender o que é confiança, o que é que significa confiança para ti. Obviamente que dentro de mim tudo isto foi um trabalho, eu hoje confio no outro com os meus limites, que é importantíssimo também. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, ou seja, não confiar, ser
bloqueio, ou então confiar plenamente, que também é outra forma de aprenderes a confiar, não é? E depois não teres o teu espaço salvaguardado. Portanto, confiar com limites, com consciência, mas tudo isso está na tua história. E estes foram os 5 movimentos emocionais que eu quis trazer para ti, que há muitos mais, mas todos eles residem nos nossos 10 primeiros anos de vida. E agora eu gostava que tu parasses um bocadinho, respirasses, e dentro destes 5, entende qual é o que mais te impacta ainda hoje. Qual é que hoje ainda pode estar a viver contigo, no teu dia a dia, na tua fase adulta, na forma como tu vives contigo e com o outro, e eventualmente até esteja disfarçado com aquilo que nós falamos, com o controle, com o perfeccionismo, com a independência, com a dita situação de eu sempre fui assim, está bem? Porque cada vez que tu identificas um destes movimentos, tu vais ter a grande oportunidade de fazer algo diferente. E algo diferente não precisa de ser um passo enorme e radical, basta pequenas micro escolhas, micro mesmo, em que a consistência, a persistência, a recorrência vão ser a prática para tu conseguires deixar esse trauma no lugar onde lhe pertence, mas visto, compreendido e entendido, que é isto que os nossos traumas pedem. Então, nos nossos 10 primeiros anos, é criada aqui uma panóplia de traumas que nós vamos repetindo, não tendo consciência deles, até os termos, mas repara, eles não nos definem, ok? Eles apenas explicam muito e tanto sobre como tu e eu vivemos hoje no nosso dia a dia. E nós podemos compreender isso, tá bom? E é enorme. Então, deixar-te aqui que lembra-te que os teus 10 primeiros anos não te moldam de todo, mas agora és tu que sabes o que é que queres fazer com eles, da forma que queres fazer, o que é que vais escolher, o que é que vais decidir para continuar a perpetuar porque faz sentido, ou então alargá-lo porque não te pertence hoje, mas sim na tua história. Vais ouvi-lo, vais vê-lo, compreendê-lo, entendê-lo, trazer clareza e dizer ok, mas agora não me faz sentido. E fica aí. Combinado? E assim sendo, terminamos mais esta partida, que eu acredito e quero mesmo levar-te de coração que tenha sido importante, e vemos no próximo episódio. Um grande beijinho.